Danilson já leu, Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Nós estamos, meus irmãos, nesse dia, fazendo menção da igreja perseguida, o domingo da igreja perseguida, a sigla DIP. O dia oficial nesse mês de junho será no dia 15 de junho, terceiro domingo, mas por hoje, primeiro domingo, ser o nosso culto de missões, nós trouxemos essa data para esse dia e tanto aqui a sede como as congregações também foram orientadas a levantar um clamor, a fazer menção desse dia. Pela manhã, Deus usou tremendamente o pastor Danilson Castro sobre uma mensagem no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres em espírito. E ali nessa mensagem foi uma ocasião em que o pastor Danilson trouxe nesse tema da igreja perseguida, valiosas instruções, conscientização, e a gente fica tão feliz porque a igreja precisa fazer isso, meus irmãos. E eu pedi ao Senhor uma palavra que pudesse tocar nesse mesmo tom, nessa mesma direção, para que hoje, oficialmente, nesse domingo, seja um dia em que a igreja, Templo Central, ela faz menção e ela cumpre a ordem bíblica de lembrar dos irmãos que estão encarcerados e maltratados. Vamos ler o texto? Leio na Nova Almeida atualizada, Hebreus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maus tratados. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, estas são palavras que, embora parecem ser genéricas, presos e maltratados, essas palavras se referem a um grupo muito específico de pessoas. O autor aos Hebreus aqui, ele falava dos cristãos encarcerados, dos cristãos que eram maltratados naquele tempo, porque esse é o contexto que circula toda a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus foi escrita com o objetivo de encorajar a igreja a permanecer firme na fé cristã. Havia naquele momento, por parte dos irmãos hebreus, um sentimento de desânimo crescente em função de uma provável segunda onda de perseguição. A gente percebe isso especialmente quando lê o capítulo 10, que aqueles irmãos no primeiro momento já haviam sofrido uma grande perseguição, e suportaram, prevaleceram, mas agora, novamente perseguidos e maltratados, muitos não estão suportando e estão retornando às práticas do judaísmo. A Epístola aos Hebreus é uma carta em que o autor aos Hebreus, ele faz uma profunda exposição da supremacia de Cristo, para justamente mostrar a incoerência, a inadequação de simplesmente cogitar deixar Cristo, deixar o Evangelho de Cristo para voltar às práticas do judaísmo. E o autor aos Hebreus, durante toda a carta, ele vai mostrar por que não faz sentido. E ele vai centrar a sua argumentação no fato de que Cristo é superior à lei, é superior a Moisés, é superior ao ministério de Arão, é superior aos anjos, é superior ao ministério levítico. O seu sacrifício é superior aos sacrifícios que eram praticados no Antigo Testamento. E ele conclui mostrando para a igreja que em Cristo agora, eles estão deparados com aquilo que a revelação bíblica do Antigo Testamento apontava, porque tudo que se viveu outrora foi como se estivéssemos diante de sombras de uma realidade que agora estava posta, e esta realidade é o próprio Cristo. Portanto, o autor aos Hebreus é um autor preocupado com esses irmãos que, por serem hebreus, judeus, eles sofriam uma dupla perseguição. Sofriam, por um lado, uma perseguição por serem judeus convertidos ao cristianismo, e convém lembrar que a primeira onda de perseguição à igreja do primeiro século
ela foi patrocinada pelos próprios judeus. Aqueles mesmos que orquestraram e mataram Jesus, estavam prontos e apostos para implementar a primeira onda de perseguição. E quando a gente lê Atos, a gente sabe que as primeiras ondas de perseguição da igreja foram perseguições patrocinadas por lideranças de Jerusalém. Eles conseguiram por muito tempo maltratar os cristãos, e eles sentiam-se traídos por esses cristãos, por serem judeus e agora estarem abraçando a fé do Cristo. Eles não se contentavam em perseguir só em Jerusalém, mas chega um dado momento que eles começam a patrocinar expedições para fora dos muros de Jerusalém, para que judeus cristãos fora de Jerusalém fossem caçados. Não é difícil lembrar o personagem mais importante dessa saga, que foi Saulo de Tarso. Um homem que se mobilizou e se prontificou a ser esse que sairia de Jerusalém e iria para cidades distantes. O capítulo 9 de Atos, ocasião em que Jesus aparece a Saulo, ele está indo para a Síria, para Damasco, buscando cristãos para persegui-los. E aquela era uma perseguição que já eclodia e se tornaria a base, o berço de uma muito maior que viria depois, agora patrocinada, orquestrada pelo próprio Império Romano. Porque em poucos dias, em poucos anos, os cristãos também seriam inimigos do Império, e o Império, com toda a sua força bélica, também desejaria exterminar a fé cristã. Portanto, um cristão judeu, ele sofria não só perseguição por ser tido um traidor do seu próprio povo, mas também sofria por ser cristão. E esses irmãos estão sendo perseguidos. Quando a gente abre a carta de Hebreus capítulo 13, você tem a conclusão da epístola, e aqui você tem exortações éticas para a vida comunitária. Quando a gente lê o capítulo 13, versículo 1 ao 3, os irmãos percebem que a ênfase do autor está no amor fraternal, na hospitalidade, na solidariedade com os perseguidos. Esses presos aqui não são qualquer presos daquele tempo. Esses maltratados não são qualquer pessoa que sofre maltrato. Ele está falando de cristãos maltratados, cristãos presos. Portanto, meus irmãos, esses cristãos agora perseguidos, atribulados, procurados, eles têm da parte do autor aos Hebreus não só um encorajamento ao não desanimar, a não desistir, mas também o autor, nesse texto específico que eu li, ele exorta a igreja ao cuidado, à solidariedade, à oração e, sobretudo, e esta é a palavra-chave do texto, a lembrança, a memória ativa daqueles que sofrem, daqueles que são maltratados, daqueles que são presos. Deus, meus irmãos, fez fazer essa palavra martelar no meu coração. Não se esqueça dos que são maltratados. Lembrem-se dos que estão presos. Esta palavra trouxe ao meu coração um despertamento para compartilhar com a igreja. Porque essa perseguição do império, nesse momento, ela é intermitente, ela é brutal. Envolve prisões, torturas, mortes. Os cristãos naquele tempo passam a ser vistos como subversivos. Eles não cultuavam o imperador e eles proclamavam um reino do outro mundo. E, em função disso, eles estavam sendo caçados. E aí é interessante que você olha para aquela cena e faz essa transposição temporal para os nossos dias. Está diante de nós o que foi visto nesse vídeo agora à noite, meus irmãos. Mais de 360 milhões de cristãos enfrentam perseguição por causa da sua fé. Em cada 7 cristãos no mundo, um está sendo terrivelmente perseguido por amor a Jesus Cristo. Pastor Danilson fez menção disso mais cedo. Esses cristãos, meus irmãos, estão em zonas de guerra, em aldeias, prisões subterrâneas, campos de trabalho forçado, lares hostis. Nós vivemos em um mundo que reage de forma muito diferente, meus irmãos, à realidade da perseguição religiosa. Quando a gente vem e observa as coisas do lado de cá, e eu confesso que durante tanto tempo eu li tanto sobre isso, especialmente no contexto do seminário, no IBAD. A irmã Doris era uma pessoa que tinha um grande apego ao tema da perseguição da igreja, e ela trouxe tantos livros para a gente ler naquele tempo, e voltar a este assunto mexeu com o meu coração, e as memórias
não só daquele tempo, mas de uma realidade dura, que nós evitamos pensar, que nós não nos informamos direito, que nós somos, por muitas vezes, completamente indiferentes. Nós ignoramos isso, como se fosse um problema tão distante, é tão distante de nós, está na tela, está na notícia, mas não nos toca, não chega até nós. Muitas vezes não somos indiferentes, mas nós romantizamos isso, e romantizamos, e cantamos, mas com aquele sentimento de que é algo que continua longe de nós. É bonito, é lindo, admiramos a fé dessas pessoas, mas isso de alguma maneira não nos compromete com eles, isso não nos desperta a qualquer tipo de envolvimento, porque continuamos no nosso lugar, às vezes banhado de lágrimas, sentindo a dor deles, mas aquilo dura alguns minutos. Quando a rotina da vida nos interpela de novo, aquilo já é uma memória apagada, ficou para trás. Mas há também aqueles que se incomodam com esse tipo de dor, e se incomodam, às vezes inclusive por convicções teológicas, por acreditar que isso é incompatível ao cristianismo. Emergiu especialmente no Ocidente, e no Brasil talvez foi o berço da famigerada teologia da prosperidade, ou pelo menos foi aonde fez ela ter mais importância, inclusive para, mobilizar pessoas e adeptos. Há quem diga que cristãos não podem sofrer, cristãos não podem sentir dor, cristãos não podem padecer enfermidades. O que dizer para esses irmãos que estão presos, torturados, cheios de escoriações no corpo? Diríamos que sua fé não é autêntica, diríamos que eles estão vivendo uma verdadeira ilusão, quem sabe um fanatismo mórbido, doentio. Diríamos que eles estão tragados por algum tipo de alienação, porque há quem diga e acredite nisso, movido por um sentimento e um pensamento equivocado, de que ser cristão é estar por cima, é ser cabeça e não cauda, é nunca adoecer, é nunca sofrer, é nunca lidar com os problemas da vida. E há quem procure igrejas assim, há quem queira ser ministrado por mensagens assim. E o interessante é que ao pensar nisso hoje, talvez o alcance dessa mensagem chegue em ouvidos que digam: agora eu vou desligar esse rádio, eu vou desligar essa TV, não é esse tipo de pregação que eu quero ouvir. É incompatível com a minha fé e com as minhas convicções a ideia de que um cristão deve sofrer. Meu irmão, desligue, eu sinto muito, mas esta é a fé que eu creio, esta é a fé que esta igreja professa. Não somos melhores do que o nosso Jesus Cristo. Ele foi um homem de dores, e é por isso, meus irmãos, que existe o domingo da igreja perseguida. Esse é um chamado à igreja livre, a igreja livre que somos nós, a memória, a oração, ao apoio, a identificação com os nossos irmãos perseguidos. E aqui nós não nos lembramos por pena, eles não querem pena. Aliás, eles não querem nem que a gente ore para cessar a perseguição. Eu tive acesso a depoimentos recentes de irmãos de países perseguidos, eles dizem para a igreja livre: não orem para que cesse a perseguição. Igrejas livres estão morrendo de frieza, de mornidão, de indiferença. É o calor da perseguição que nos mantém perto de Deus. É o calor da perseguição que faz esta igreja florescer como nunca. Apenas orem como os apóstolos oraram nos Atos dos Apóstolos, para que Deus nos dê ousadia, coragem. Nós queremos suportar, mas não pare que cesse a perseguição, não ore que cesse. Meus irmãos, nós estamos lembrando hoje porque eles são parte de nós. O texto diz: eles são parte de nós. Olhe como diz o texto: lembrem-se dos presos, como se vocês estivessem nessa cadeia. Lembrem-se dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. O chamado é uma memória ativa, que nos envolve, é uma memória contínua, é uma memória que nos identifica com essas pessoas. E a palavra de Deus ao meu coração para compartilhar com a igreja foi justamente o que essa memória traz à tona. O que lembrar hoje da igreja perseguida traz à tona nesta mensagem, nesse dia, para todos nós. O que a igreja livre, ela é interpelada quando ela pensa na igreja perseguida.
E o Senhor trouxe para mim algumas percepções justamente baseadas no texto de Hebreus. E a primeira coisa que, ao meu ver, vem à tona quando esta memória é ativada no tocante aos que sofrem por amor a Cristo, é no que diz respeito à realidade do corpo de Cristo. Quando lembramos da igreja perseguida, vem à tona a realidade do corpo de Cristo. Percebo que o autor aos Hebreus diz, como se fosse vós mesmos com eles, como se estivesseis no seu corpo, no seu próprio corpo. Eu acho interessante que a metáfora paulina do corpo de Cristo em 1 Coríntios 12, afirma que todos os cristãos, de todos os tempos, lugares e culturas, fazem parte de um único organismo vivo, em que Cristo é o cabeça. Os irmãos sabem disso. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Isso significa que não existe sofrimento isolado no corpo. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Paulo diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Isso significa, meus irmãos, que a igreja perseguida, ainda que geograficamente distante, ela é parte viva de nós. A dor dos irmãos lá do Irã, da Coreia do Norte, da Nigéria, não é a dor de outros cristãos, é a dor do nosso próprio corpo. Quando nós lembramos da igreja perseguida, nós estamos exortados a lembrar que eles são parte de um mesmo corpo, que nós também somos parte. O corpo na qual Cristo é o cabeça, esse corpo, ele não se define, não se resume à Igreja Assembleia de Deus do Brasil. Ele não se resume à igreja brasileira, ele é o conjunto, ele é a composição de todos os cristãos, de todos os lugares e de todos os tempos. Isso significa que aonde estiver um irmão agora, sofrendo por amor a Jesus, há nesse momento sofrendo um membro desse corpo, que eu e você também somos membros. O problema é que nós somos de um contexto cultural permeado pelo individualismo, meus irmãos, e isso tem enfraquecido a consciência do corpo. A cultura ocidental, ela valoriza a autonomia pessoal, a liberdade individual, o consumo personalizado, e isso contaminou de forma brutal o modo que nós enxergamos a fé comunitária. A espiritualidade cada dia mais vai se tornando uma experiência privada, fragmentada, centrada no eu. É a minha experiência, é o meu culto, é o meu ministério, é a minha denominação, é a minha teologia. Como se não bastasse, estamos adoecidos pelo denominacionalismo. Há uma multiplicidade de denominações e muitas vezes nos esquecemos de que Cristo, ele tem uma única igreja. Cristo não patenteou placa nenhuma de igreja. Ele tem um povo só, formado por todos os que verdadeiramente creem em Jesus como Senhor, como Salvador, independente dos seus nomes, suas liturgias, suas tradições. E a igreja perseguida, ela traz à tona isso, para nos lembrar, meus irmãos, de uma forma clara, que nas prisões, nas cavernas, nos campos de trabalho forçado, essas diferenças desaparecem. O que permanece é a fé comum no Cristo crucificado e ressuscitado. Um preso junto de outro preso não pergunta que denominação é ele. Pergunta é que Deus ele serve, que Deus ele adora. Eu lembro de uma frase de irmão Yun, o autor de um livro muito importante sobre o homem do céu. O título é um livro fantástico sobre a perseguição da igreja na China. E nesse livro, Yun diz assim: na prisão, as placas das igrejas desaparecem, só o nome de Jesus permanece. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos, que há um povo muito distante de nós, de igrejas diferentes da nossa, de tradições diferentes da nossa, de culturas diferentes da nossa, de liturgias diferentes da nossa, que professa o mesmo Deus, tem o mesmo Cristo e Senhor que temos como Senhor e Salvador. Portanto, eles sofrem e nós também sofremos com eles. Mas há uma segunda coisa que esta memória traz à tona, que é a verdade sobre o custo do Evangelho. A gente precisa lembrar disso, meus irmãos. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Olha o que ele disse em Marcos 8:34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
O símbolo da cruz, embora no Brasil, no mundo ocidental, está degenerando-se e se tornando um mero adereço religioso. Na verdade, ele é símbolo de sofrimento, ele é símbolo de morte, ele é símbolo de entrega, ele é símbolo de dor. O verdadeiro evangelho, ele chama o homem para morrer para si mesmo, para viver para Cristo, custe o que custar. Meus irmãos, parte da igreja nossa, ocidental, ela transformou o evangelho em um produto. Fé em troca de bênção, santidade em troca de prosperidade, serviço em troca de reconhecimento. Essa distorção, ela esvazia a cruz do seu escândalo. Ela cria crentes mimados, que se escandalizam e não suportam a dor, não suportam lutas, não suportam sofrimentos. Ainda mais sofrer por Jesus. As pessoas estão dispostas a qualquer tipo de inquietação, de dissabor, a qualquer mínimo desgosto. As pessoas deixam a igreja, vão para casa, somem, abrem mão da fé, enfileira nas casas, no ambiente das famílias, gente indignada, revoltada, magoada. E quando você vai ouvir cada situação, e se você se deparar com a realidade da igreja perseguida, meus irmãos, seria de fazer corar de vergonha. A pessoa deixar Jesus porque alguém não o saudou direito. A pessoa deixar de uma igreja porque não foi atendida como gostaria. Não recebeu a cesta básica no tempo que esperava. Não recebeu a ligação no dia que enfermou no hospital. Se você começa a olhar cada depoimento e as razões pelos quais pessoas deixam a igreja. Eu tive cuidado de hoje durante o dia baixar uma série de depoimentos, de pesquisas de colegas que estão na academia. E a gente fica assustado. O que faz uma pessoa deixar Jesus? O que faz uma pessoa deixar a igreja? O que faz uma pessoa se decepcionar a ponto de eu nunca mais quero saber de Cristo? E aí você olha para um contexto de gente torturada, maltratada, perseguida, presa, trabalhando, meus irmãos, como escravo, em campos de concentração, humilhados diariamente, vivendo a inanição e morrendo dia após dia. Você se envergonha de uma multidão de gente mimada, cheia de si, que acha que a igreja é um shopping center montado para lhe agradar, para fazer as coisas do seu gosto. A igreja, ela continua sendo a igreja de Jesus, e o chamado do cristianismo é um chamado à identificação com Cristo e esse crucificado. Quantos entendem esta palavra e concordam? Podem levantar suas mãos agora. Meus irmãos, a gente é confrontado. A gente é confrontado quanto ao custo do evangelho, porque nós não queremos que nos custe nada. Nós não queremos que nos demande qualquer esforço. Meus irmãos, o menor dos imprevistos é um pretexto para a gente não vir. O menor dos imprevistos é um pretexto para a gente desaparecer dias, semana. Uma dor na unha é razão para a gente tirar uma atestado e mandar para o pastor e ficar 3, 4 semanas sem dizer nem paz do Senhor. Porque nós estamos regidos pela lei do menor esforço, gente. Exigir um pouquinho mais a gente não dá, a gente não faz, a gente não está disposto a fazer. É por isso que falar de igreja perseguida nos confronta, nos incomoda, porque nós estamos falando de parte do nosso corpo que vive uma realidade que não é como a nossa. Mas há outra coisa que traz à tona essa memória, que é o rosto da fé, que persevera no sofrimento. E eu confesso que ao trazer à tona esta verdade, o meu coração foi tão confrontado, pastor Danilson, porque o Senhor Jesus me levou lá no texto de Hebreus, e agora eu abri a galeria da fé, Hebreus 11, e o Senhor me levou a Hebreus 11, capítulo 33 e 34, porque nesse texto, meus queridos irmãos, irmãs, a gente tem um retrato de uma fé que nós gostamos de ressaltar. Há uma fé aqui que a gente gosta de se identificar com ela. Que fé é essa, pastor? Leia depois Hebreus 11, 33 e 34, essa fé aqui, de Hebreus 11, 33 e 34, é uma fé que vence reinos, é uma fé que pratica a justiça,
É uma fé que alcança as promessas. É uma fé que fecha a boca dos leões. É uma fé que apaga a força do fogo. É uma fé que escapa do fio da espada. É uma fé que da fraqueza tira força. É uma fé que nos faz poderosos na guerra. É uma fé que põe em fuga os exércitos dos inimigos. A gente gosta dessa fé, porque ela triunfa, porque ela dá resultado, porque em função dela a gente é curado, em função dela os nossos problemas são resolvidos, em função dela a comida chega na mesa, em função dela o menino cresce abençoado, em função dela as promessas são alcançadas. O problema é que o mesmo Hebreus agora vai falar do outro lado da mesma fé, e aqui eu fico envergonhado. Olhe comigo o versículo 35, aliás, o versículo 35 ao 38, porque ele vai falar agora do outro rosto, de uma outra percepção da mesma fé. Só que essa fé ela não livra da dor. Essa fé ela permanece firme na dor, mas ela não livra da dor. Olha o que diz o texto: outros por sua fé foram torturados, passaram por escárnio e açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelha, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. A mesma fé que outrora o autor está dizendo, pôs inimigo em retirada, venceu reinos, triunfou, apagou o fogo, fechou a boca de leões. É agora a fé que morre, é açoitada, é peregrino, anda em pele de ovelha, é maltratado, morre. Que fé é essa? É a mesma fé. Porque a fé que a gente tem para orar e Deus responder a oração é a mesma fé que quando Deus não responde, a gente fica firme, a gente não desiste, a gente não se decepciona. A mesma fé que triunfa é a fé que sobrevive aos dias de morte, de dor, de perdas. Porque nós vivemos dias assim, em que fraquejamos, em que perdemos, em que esperamos e não chega, em que oramos e não é respondido, em que estamos num leito com um filho, com um irmão, com um pai, e passamos dias e dias dizendo Deus cura, e Deus não cura, em que chega no nosso corpo uma enfermidade, que parece algo tão simples, que com remédios vai sair, mas quando a gente percebe, cronificou, é uma dor que agora vai habitar em nós, conosco, no nosso corpo, e assim como Paulo a gente ora e diz, Deus tira, e Deus diz, não tiro. E a fé que se alegra quando Deus tira, é a mesma fé que se mantém quando Deus diz, não tiro, vai ficar em você, até você partir desta vida. Quando a gente olha para a igreja perseguida, a gente está vendo o rosto dessa fé, porque a gente gosta de ver os testemunhos dos irmãos que levantaram as mãos, e o algoz com a espada, soltou a espada tremendo, porque viu um anjo do lado do cristão, né? A gente gosta dos testemunhos, daquele irmão que quando ia caminhando para o fogo apagou, e todo mundo aceitou Jesus ali na hora. A gente gosta do relato de Pedro, na prisão, o anjo entrando, ninguém viu, cortou as cadeias de Pedro, que estava aprisionado aos soldados, tira Pedro de uma prisão sem abrir suas grades. A gente gosta e a gente celebra isso, mas a gente se esquece que este mesmo relato, ele sucede em que Tiago foi morto à espada. É a mesma fé. A fé que nos faz triunfar, é a fé que nos faz permanecer, quando não vencemos, pelo menos do jeito que gostaríamos. E quando a gente lê sobre a igreja perseguida, a gente se depara com isto. Porque você olha para esses irmãos, e vendo os degolados, aprisionados, maltratados, cheios de marcas, cicatrizes, não são perdedores, são campeões da fé. São homens que Hebreus diz, este mundo não é digno deles. Aleluia! Porque é fácil ser crente com todas as condições soprando favoravelmente a gente. É fácil dizer que tem fé quando tudo parece que a gente faz dá certo. Aonde coloca a mão, prospera. As coisas vão como nós gostaríamos. Estendemos as mãos, as enfermidades saem. E nós nos sentimos, que homem de fé. Mas acredite, tem um homem de fé
que ainda hoje pediu a Deus para não morrer e Deus não ouviu. Tem uma mulher de fé que orou e disse: Deus, não deixe o meu marido ser morto. E ela hoje recebeu a notícia de que cortaram a cabeça do seu marido. O que eu faço com esse Deus quando Ele não faz o que eu gostaria, pastor Danilson? O que eu faço com esse Deus que não protege um grupo de irmãos? Eu estava vendo o vídeo disso, que estão cultuando numa igreja. Aí chegam homens malignos, fecham as portas dessa igreja por fora, incendiam esta igreja e ficam do lado de fora, ouvindo os gritos desses irmãos morrerem queimados. Que Deus é esse? Que Deus é esse que permite isso? Meus irmãos, é fé suficiente para não deixar este Deus, quando as coisas não vão caminhando do jeito que a gente gostaria. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, que talvez estejam ouvindo não de Deus nesses dias, que talvez estejam interpelados com o silêncio de Deus. E eu preciso que você saiba, você enfileira uma multidão de gente que está lidando com o silêncio de Deus, mas mesmo assim continua o amando, continua o tendo como Senhor e Salvador. E acredite, estas pessoas serão chamadas bem-vindas no reino de Deus, no reino do Pai. Suporte a sua luta, levante a sua mão, suporte a sua aflição, suporte os silêncios de Deus, suporte os nãos de Deus, fique firme quando as coisas não forem como você desejava. Aleluia, aleluia. Oh, meus irmãos, eu acho tão impressionante esta fé, porque é uma fé que vence, meus irmãos, não no palco desse mundo. Nós queremos holofotes. Esta é uma fé que vence nos escombros de uma prisão esquecida em algum lugar subterrâneo que ninguém chega lá. Esta é uma fé que triunfa na ausência do livramento, na humilhação pública. Esta é uma fé que se agiganta na morte. Quando tudo é tirado, meus irmãos, casa, família, liberdade, só permanece uma coisa nesses irmãos, que chama-se Jesus Cristo. E eles se contentam com isso. A fé dos perseguidos não é sustentada por garantias humanas. Eu acho tão lindo, já li tantos livros dos heróis da fé, mas um dos que mais me impressionam foi o bispo de Esmirna, chamado Policarpo. Viveu muitos anos. O pastor de Esmirna, chamado Policarpo, já tinha 86 anos quando ele foi levado à prisão para morrer. E é interessante que no momento do julgamento, esses relatos são amplamente conhecidos nos livros. No momento do julgamento, o juiz chega para ele e diz: renuncie o seu Cristo e abrace César como teu Senhor. Negue Jesus. Olha a sua idade. Olha o fogo aceso. Policarpo disse: eu tenho 86 anos e ele nunca me negou. Como é que eu faria isso com ele? Quando a sentença é lavrada, Policarpo pede 1 minuto para orar. E ele fez esta oração: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado e abençoado Filho Jesus Cristo, por quem recebemos o conhecimento de Ti, eu te bendigo por me considerares dignos deste dia e desta hora, para ser contado entre os mártires e participar do cálice de Cristo, para a ressurreição da vida eterna. Ele olha para o seu algoz e diz: aqueça o fogo, eu já estou pronto para ficar diante do meu Jesus. Esta é fé, meus irmãos.
É fé que nos desafia e nos confronta. Você pensa que tem muita fé só porque orou e Jesus curou alguém? Quero ver ter fé quando você orar e Jesus não curar. Você pensa que tem fé só porque orou e chegou uma cesta básica repentina na sua casa? Eu quero ver fé é quando se orar e não vir a cesta básica. Porque esta é a fé desses irmãos. A resposta não vem, pastor Danilson. Nós acompanhamos o drama de um pastor iraniano, meses e meses, a igreja global orando por ele. Os profetas de Araque da internet dizendo, Deus vai livrar, Deus vai tirar, Deus vai soltar. E eu lembro que um dos últimos vídeos que conseguiram gravar com ele, escondido na prisão, ele já muito cansado, fragilizado, muito magrinho, dias sem comer, ele quase suspirando e dizendo, a oração certa não é para que eu seja tirado daqui, a oração certa é para que eu não negue Jesus, eu já estou muito perto de vê-lo. Meus irmãos, nós estamos deparados com a fé que nos confronta, mas há uma outra coisa, eu estou já indo para o final desta palavra, os músicos podem vir chegando. Uma quarta coisa que vem à tona quando a gente fala da igreja perseguida é a importância da comunhão dos santos, porque a comunhão cristã é um dos sustentáculos mais profundos e indispensáveis para aqueles que sofrem por amor a Cristo. Para a igreja perseguida, meus irmãos, a comunhão não é apenas um elemento decorativo da vida, mas é uma questão de sobrevivência espiritual, emocional e em muitos casos até sobrevivência física. É dentro da comunhão que os cristãos perseguidos encontram forças para resistir, consolo para suportar, esperança para seguir em frente. Interessante que em regimes autoritários, ou países onde há perseguição religiosa, reunir-se com outras pessoas, meus irmãos, é um ato subversivo, criminoso. É perigoso frequentar um culto nesses lugares. E lá estão os irmãos correndo todos os riscos, mas não abrem mão da comunhão, da vida comunitária, da oração em família, da oração entre irmãos. A mera participação num culto, numa reunião de oração, pode resultar, meus irmãos, em prisão, em tortura, trabalho forçado. Há monitoramentos contínuos por parte do governo, e muitos governos infiltram seus soldados, agentes secretos, nas reuniões, nos cultos desses cristãos, para tentar, por meio desses ambientes disfarçados de falsos cristãos, capturar esses irmãos, encontrar os pastores dessas igrejas. E lá estão, meus irmãos, esses irmãos cultuando, celebrando. Em alguns países como a China, casas são monitoradas por câmeras, redes sociais são vigiadas, líderes de igrejas domésticas são alvos prioritários dessa perseguição. Meus irmãos, a comunhão que não custa nada não pode ser banalizada. E a comunhão que não custa nada é a nossa, da Igreja Livre. Ela só custa trocar de roupa, pegar um ônibus e o carro da garagem e vir à igreja. Você pode sair nessa rua aqui e gritar lá fora o quanto quiser sobre Jesus. Nós estamos falando de irmãos que cultuam debaixo do chão, que falam sussurrando sobre Jesus, para que as paredes não leve o som ao vizinho do lado. Oh, meus irmãos, se reunir como igreja é um privilégio para muitos que não valorizam, para muitos que não entendem, para muitos que não usufruem. Nós estamos falando de uma igreja que não tem esse mesmo privilégio. Mas eu quero terminar esta palavra agora com uma quinta coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, que é a marcha triunfante da igreja. Quando a gente pensa na igreja perseguida, a gente logo lembra também de uma igreja que não poderá ser vencida por nenhum poder deste mundo. A marcha triunfante da igreja através da história, meus irmãos, mesmo sob as mais cruéis perseguições, é uma viva e clara demonstração do poder do Evangelho e da fidelidade de Deus para com seu povo. Essa marcha não é marcada por vitórias políticas, expansão territorial, domínio humano. Essa marcha ela é vitoriosa por causa da persistência da fé
da conversão de corações, a edificação do corpo de Cristo, mesmo nas sombras da morte. Aqui tem aquela célebre frase, pastor Danilo citou ela de manhã, de Tertuliano, datada de 197 depois de Cristo: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Escute isso aqui: a perseguição não para o evangelho, faz é espalhar ele. Quanto mais persegue, mais cresce. Quanto mais persegue, mais avança. Sabe o que é curioso, meus irmãos? Chega a ser cômico. A igreja hoje, os lugares e países que as igrejas mais estão crescendo são em países de igrejas perseguidas. A igreja mais poderosa do mundo estão nos escombros, nos mundos subterrâneos, em contextos distantes de nós. Porque não há como parar, não há como inibir esse crescimento. O Império Romano se levantou, se ergueu, e há relatos de imperadores como Domiciano, que jurou diante do seu Deus que não sairia do seu trono antes de varrer o último cristão do seu império. Morreu Domiciano, caiu o império e a igreja permaneceu. Regimes autoritários se levantaram, extremistas tentaram sufocá-la, mas ela cresce na China, ela cresce na Coreia do Norte, ela cresce no Irã, ela cresce na Rússia, ela cresce em qualquer lugar, porque é poder de Deus, nada pode detê-lo. Levante sua mão para adorar Jesus. Ele é o Senhor da igreja, meus irmãos. A igreja não é um barco à deriva, jogada no mar, sem rumo, sem direção. Ela é uma grande nau, conduzida por um capitão vitorioso, o vencedor de batalhas, aquele que luta por ela, aquele que vence por ela, aquele que peleja por ela. Levante suas mãos para adorar, porque Ele está aqui. Jesus Cristo está aqui esta noite, para ser adorado por uma igreja sobrevivente, por uma igreja que vai prevalecer, que vai continuar, que vai sendo florescente, vibrante, frutífera, e será assim porque ela é guiada, ela é conduzida por aquele que assegura isto. Ele falou isto, meus irmãos: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A igreja triunfa, vai triunfar sempre. A gente escuta às vezes irmãos tão preocupados, com medo de ter perseguição aqui. Meu irmão, isso não coloca em risco a igreja. Esses dias um irmão veio falar comigo: pastor, você não está preocupado com os rumos da igreja nesse contexto atual? Eu disse: estou não. Eu não estou, porque a igreja não é nossa. A igreja não depende de pastor, a igreja não depende de ser humano para continuar viva, poderosa. A igreja é de Jesus. A gente chega e passa. Somos humanos, falíveis, mortais. A história mostra isto. Não começou ontem, gente. A igreja não tem 100 anos como a Assembleia de Deus. A igreja já tem 2000 anos. Ela nasce no Calvário. Ela nasce com aquele que a estabeleceu para ser um exército triunfante, portando bandeiras. Ela continuará assim, ela continuará triunfando. Poderosos, maus, malignos se levantam e caem e são despedaçados pelo poder daquele que guia, que protege. Ele é o teu Deus. Adore a Ele esta noite, glorifique Ele agora. Aleluia. Meus irmãos, Cristo é descrito em Apocalipse como o Cordeiro que venceu, e agora guia sua igreja pelos caminhos da fidelidade, mesmo que isso envolva sofrimento. Apocalipse 14:4 diz: eles o seguiram por onde quer que fosse. Escute isto. Eu escrevi um texto sobre esse final, porque o Senhor trouxe tanta inspiração ao meu coração hoje à tarde sobre esta marcha.
A marcha da igreja é uma procissão de fiéis conduzidos por Cristo, não para um domínio terreno, mas para uma cidade eterna. Junto com o Cordeiro eles vêm, não com símbolos de glória e poder terreno, mas com cicatrizes nas mãos. Não marcham sobre tapetes vermelhos, mas sobre os espinhos do mundo. Não são aclamados pelos reis da terra, mas conhecidos pelo Rei dos céus. Eles vêm de prisões úmidas, de cavernas escondidas, de campos devastados pela guerra, de bairros esquecidos e becos sem nome. Trazem nas vestes o cheiro da morte, mas nos olhos o brilho da esperança viva. Eles vêm cantando hinos no escuro, abraçando cruzes invisíveis, sussurrando orações entre gritos de ódios. Seus pés estão feridos, mas seguem firmes, porque não marcham sozinhos. À frente deles vai o Cordeiro, aquele que foi morto, mas hoje vive para sempre. A marcha é lenta, às vezes é silenciosa, mas nunca para. Ela atravessa séculos, imperadores, regimes, e continua, com o compasso do sangue, com o ritmo da fé, com o cântico da esperança. Eis a igreja, desprezada no mundo, mas vitoriosa no céu. Uma noiva vestida de dor e glória, que caminha rumo ao banquete eterno, porque o Cordeiro venceu, e com ele marcham os que o seguem, mesmo que o preço seja tudo. E no final da estrada, há um trono, uma coroa, e um cântico que nunca mais cessará. A igreja de Jesus marcha. Quem pertence à igreja de Jesus, levante a mão. Um dia estaremos todos juntos. Não há mais separação de igreja livre e igreja perseguida, porque naquele dia cumprir-se-á o que o profeta disse, o próprio Cristo olhando para os céus e dizendo: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Cessou a morte, cessou a dor, as lágrimas são enxugadas, não há mais cinzas de lutos. O cântico ecoa para sempre, para sempre, para sempre. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus, adorando Jesus, adorando o Cordeiro que está vivo, o Cordeiro que triunfa, o Cordeiro que venceu. Aleluia. E eu quero orar por alguém aqui esta noite. Se você ouviu esta palavra hoje e quer uma reconciliação com seu Deus, quer recomeçar de novo, uma nova caminhada com Ele, uma nova história com Ele, saia da onde você está agora e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Se esta palavra nesta noite confrontou você de alguma forma, e você olha para si, você olha para a sua própria fé, e diz: Deus, que fé é essa que eu tenho vivido? Que cristianismo é esse que tenho abraçado, Deus? Que ilusão é essa que eu tenho vivido, Deus, de acreditar que eu não posso sofrer? Eu preciso repensar minha vida, meus valores, minha caminhada contigo. Chegou a hora disso, meu irmão. Venha. Venha aqui agora em nome de Jesus. Venha. Saia da onde você está e venha. Pastor, eu preciso viver uma história nova com Deus. Eu estou passando grandes lutas e eu sinto que eu não vou suportar. Mas hoje eu sou desafiado, pastor, a viver uma fé que suporta. Há uma fé que persiste. Há uma fé que se nega a largar a cruz. Eu não vou largar a cruz. Venha agora em nome de Jesus, venha. A igreja fecha os olhos. Já temos uma pessoa aqui, mas você também precisa vir. Receber oração pela tua vida, meu irmão. Pela tua família. O sofrimento não veio para despedaçar você.
Esta luta não veio para esmagar você, para separar você de Deus. Você será mais forte. Você sairá mais fortalecido depois de suportar e ficar firme hoje nessa luta. Está vindo mais pessoas, venha. Venha em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha. Enquanto os irmãos cantam, você será desafiado pelo Senhor a vir aqui. Você virá receber oração por você, pela sua casa, para viver uma história com Deus, para viver uma nova história com teu Deus. Venha agora em nome de Jesus. Venha.